E se a Alemanha não tivesse sido dividida entre o Ocidente e o Oriente, mas entre Norte e Sul? E se a sua área mais envolvida fosse ocupada e seu parque industrial desmontado? O que aconteceria com essa Alemanha? Bem, isso quase aconteceu e foi descrito no Plano Morgenthau. Publicado em 1945 no livro A Alemanha é Nosso Problema, Germany is Our Problem, o Plano Morgenthau, idealizado pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos Henry Morgenthau Jr., argumentava que, para que uma futura Terceira Guerra Mundial fosse evitada, a Alemanha precisaria ser permanentemente ocupada, entregar vários territórios aos vizinhos e dividida e destruída como uma nação industrializada. Hoje, quando olhamos para um mapa econômico da Alemanha ou social, percebemos as claras diferenças entre leste e oeste, mas nem sempre foi assim. Historicamente, a distância cultural entre norte e sul foi ligeiramente maior, dadas as separações religiosas, com o sul predominantemente católico e um norte protestante, o que baseou grande parte da racionalidade por trás da divisão. O plano, formulado ainda em 1944, dava algumas diretivas bastante claras sobre o futuro da Alemanha. O plano consistia na agrarização da economia alemã. As principais indústrias pesadas deveriam ser desmontadas e as regiões de Hamburgo, Kiel e Vale do Ruhr seriam ocupadas pelas forças aliadas. Em 6 meses, todas as instalações de estaleiros navais e indústrias pesadas deveriam ser removidas ou completamente destruídas. Com isso, a capacidade alemã de se fazer guerra seria reduzida drasticamente. A separação em 2 países também era fundamental para o enfraquecimento deliberado de qualquer tentativa de remilitarização alemã. Os territórios do leste da Alemanha seriam entregues à Polônia e na parte ocidental a França anexaria aqueles próximos à sua fronteira. Alemães dentro desses 2 novos estados estariam proibidos de se engajarem em pesquisas que pudessem ter alguma relação com indústrias de base, extração de minérios, carvão ou tecnologia aeronáutica e naval. O plano também deixava claro que os alemães iriam fazer trabalhos forçados fora de seu país, como meio de reparação pela guerra e destruição econômica dessas regiões durante a ocupação nazista. Esse plano foi visto com bons olhos a princípio tanto por Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que já havia dito, abre aspas, nós temos de ser duros com a Alemanha, e falo de todo o povo alemão, não somente dos nazistas. O público norte-americano também estava cada vez menos simpático aos alemães. O povo alemão era cada vez mais tratado como naturalmente beligerante e, como dito em uma propaganda de uma página inteira no New York Times da época, abre aspas, fomos feitos de tolos pela suposta democracia alemã. Mais uma vez, devemos ser enganados de novo? O povo americano não deverá trabalhar em uma saída para os alemães tentarem outra guerra mundial. Fecha aspas. Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas, também acreditava que o povo alemão como um todo era culpado pela sucessão de Adolf Hitler e deveria ser punido da mesma maneira que os nazistas por isso. Naturalmente, Stalin não era nada simpático aos alemães e foi extremamente favorável ao plano de desindustrialização. Winston Churchill, por outro lado, não tinha tanta certeza a princípio, mas fora convencido das vantagens de uma Alemanha agrária e industrializada ofereceriam para a indústria a influência do Reino Unido no continente, sobretudo pela abertura de mercados consumidores para os produtos industrializados da Inglaterra. A França também tinha bastante interesse nessa futura Alemanha desindustrializada, ocupada e dividida, uma vez que ela tinha um interesse muito grande de voltar para a era onde era ainda a nação mais industrializada e economicamente ativa do continente, com exceção obviamente das ilhas da Grã-Bretanha, mas especialmente a Rússia, especialmente a União Soviética, especialmente Joseph Stalin, via com muitos bons olhos esse plano. E isso fica bastante claro se nós entrarmos em um contrafactual e pensar o que de fato teria acontecido com o país se o plano Morgenthau tivesse sido colocado em prática. A gente percebe que, muito provavelmente, as 2 Alemanhas seriam parecidas com o que hoje conhecemos como a Alemanha Oriental. Talvez com diferenças claras na questão de arquitetura e ideologias, teríamos uma nação basicamente agrária, com IDH bastante alto. E se nós pegarmos os dados socioeconômicos da República Democrática da Alemanha, quase chegando ao fim dos anos 80, vamos perceber que ela tinha o maior IDH do bloco soviético. Então, a ideia de que esse país agrário e também com IDH bastante alto, desenvolvido, tal qual países como a Dinamarca e Países Baixos, não era totalmente fora da realidade. Mas essas 2 futuras Alemanhas enfrentavam problemas fundamentais. O primeiro deles era, obviamente, a chegada de pelo menos 6 milhões de refugiados dos territórios do Oriente da Alemanha, agora parte da Polônia e da União Soviética. Além disso, na Alemanha havia uma falta crônica de fertilizantes, sementes e também lugares onde
o alimento pudesse ser estocado, uma vez que a infraestrutura deles estava completamente destruída. É muito provável que até alguns anos após a guerra, o país ainda precisasse de ajuda humanitária para poder sequer manter o nível de alimentação da população para que ela não entrasse em estado de inanição. Exacerbando talvez um pouco da ideia, vemos que essas duas alemãs provavelmente se separariam nas questões ideológicas com o tempo. Dois países separados tentariam se desligar do nazismo o máximo possível. Enquanto o Sul, essa parte territorial, basicamente incluindo Baden-Württemberg e a Baviera, traria a ideia de que o pensamento militar prussiano seria o grande causador da Segunda Guerra Mundial e, obviamente, a questão dos nazistas terem se apropriado de muitos aspectos, sobretudo aspectos de ornamentação, uniformes e questão de disciplina prussiana, para alimentar só a máquina de guerra e, obviamente, a sua estética. Já o Norte tentaria trazer justamente a ideia de que não foi o pensamento prussiano, pegando figuras como Stauffenberg, que de fato levou ao militarismo do Terceiro Reich. Pegaria o fato de que foi em Munique, München e na própria Baviera, né, Bayern, que o nazismo ganhou força, que de fato surgiu como entidade política. Tentariam também a ideia do Putsch de Hitler, que aconteceu justamente na Baviera. Então, acredito que ambos os dois estados tentariam se afastar o máximo possível do nazismo, tentando jogar na verdade para o outro. A base cultural católica do Sul provavelmente permaneceria mais forte, como permaneceu no nosso mundo, tornando o lugar um pouco mais conservador, enquanto o norte protestante se pareceria muito mais com os outros estados nórdicos, Suécia, Dinamarca, provavelmente tendo políticas bastante progressistas no que tange a direitos civis, liberdades individuais. É difícil dizer se um dos dois lados aderiria aos ideais comunistas, socialistas, mas é provável que se um dos dois fizesse, seria justamente a parte do norte, pelo fato de estar mais próximo da questão das fronteiras da Polônia, que o Exército Vermelho tivesse de fato ocupado, então é pouco provável que Stalin iria simplesmente deixar com que o Estado se tornasse capitalista e anti-soviético em último caso. É de se pensar de que a influência de comissários e de vários agentes ideológicos da União Soviética levaria cada vez mais a população a ter um ideário mais socialista. A questão do levante espartaquista, a República Social Democrática, tudo isso provavelmente levantaria bastante fervor na questão interna de mudanças de ideologia do Estado. É provável que com o tempo as duas economias elas começassem a se desenvolver no setor agrário e que as próprias limitações à industrialização desapareceriam. Para dizer a verdade, eu acho que se eles permanecessem separados depois dos anos 50 ou 60, é bem pouco provável que uma reunificação acontecesse no futuro. Também é bem pouco provável que os territórios ocupados de fato continuassem a ser ocupados, dado que na vida real também eles foram desocupados com o tempo. Com o retorno da industrialização a ambas as Alemanhas, pensando que elas ficaram separadas, embora não fossem se tornar potências econômicas regionais, não há muitas dúvidas de que a industrialização seria bastante notória. E assim, por exemplo, como hoje temos com Bélgica e Países Baixos, teriam em alguns setores específicos bastante vantagens competitivas no mercado internacional. Dado que é muito difícil você simplesmente destruir uma cultura altamente produtiva e disciplinada como essa, simplesmente com 20 anos de ocupação ou algumas leis impostas. A Europa Central seria muito mais balcanizada, talvez. Obviamente não haveria animosidade entre a Alemanha do Norte e do Sul, como temos nessa região. Teríamos, por exemplo, pelo menos 4 estados de maioria alemã na Europa, considerando a Suíça, a Áustria, a Alemanha do Sul e a Alemanha do Norte. Então seria interessante ver como que essa Europa pulverizada se desenvolveria. Talvez permanecessem para a indústria extremamente pesada e que fosse diretamente ligada à guerra. E também parece pouco provável de que esses países separados se tornassem potências econômicas, por exemplo, desafiando França ou Reino Unido. É interessante pensar como uma União Europeia nasceria. Seria o Benelux expandindo a Alemanha do Norte, talvez a Alemanha do Sul. Também é interessante pensar como esses dois novos países entrariam no contexto da Guerra Fria. Se é que haveria uma Guerra Fria, dado que o desenvolvimento desse conflito após a Segunda Guerra Mundial aconteceu bastante por causa da questão de ocupação dos aliados na Alemanha. Uma tentativa de pensar em um contrafactual e uma ideia de como seria aplicado se tivesse sido na vida real. No próximo vou mostrar como de fato aconteceu e por que essa é uma ideia que basicamente estava fadada ao fracasso. Se você gostou ou odiou, clica aí no dislike ou no like. Se tiver sugestões ou críticas, não esquece de comentar e, como sempre, a bibliografia está aqui na descrição. Tchau!